Meus irmãos, minhas irmãs, a partir de agora, nós vamos ter o estudo da Palavra do Senhor, e eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 4, e hoje a gente vai se deter nesta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, versículo 4, a segunda das bem-aventuranças que nós temos aqui em Mateus 5. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte, a palavra de Cristo, diz o seguinte, a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 4. Cristo assim falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, uma das características bem marcantes, mas bem marcantes mesmo, que nós observamos no mundo em que nós vivemos, é que o homem, ele sempre procura, e quando eu falo homem aqui, eu falo ser humano no sentido geral. O homem, ele sempre procura fugir das tristezas. Essa é, conforme nós falamos, uma das características, essa é uma das coisas que mais nós observamos quando nós olhamos para o mundo que está à nossa volta, quando nós olhamos para o comportamento da humanidade no seu sentido geral. Ou seja, os homens sempre procuram fugir da tristeza, da dor ou do sofrimento. Na verdade, nós podemos dizer que os homens, eles fogem da dor, do sofrimento, da tristeza, pegando aqui uma expressão bem popular, como o diabo ele foge da cruz. Por que nós falamos isso? Por que nós dizemos essas coisas? Por que nós fazemos essa afirmação? Porque nós observamos essa busca incessante das pessoas de estarem fugindo de toda e qualquer situação que possa lhe produzir dor, de estarem fugindo de toda e qualquer situação que possa produzir tristeza, de estarem fugindo de toda e qualquer situação que possa fugir ou que possa causar sofrimento. Na verdade, se nós pudéssemos pegar um lema que resume bem essa postura das pessoas, o lema seria o seguinte: pare de sofrer. Na verdade, acaba sendo um dos slogans, acaba sendo um dos temas, de uma das igrejas que, de certa forma, é bem conhecida aqui no nosso país. Então, isso resume justamente esse sentimento, isso resume justamente essa busca que as pessoas têm. De quê? Fugir da dor. De quê? Fugir do sofrimento. De quê? Fugir da tristeza. E aí, quando nós analisamos essa busca que o homem faz, esse propósito que o homem tem em relação a essa situação, a gente chega à conclusão que essa segunda bem-aventurança que foi ensinada aqui por Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 4, é um choque de realidade. É um choque de realidade com o mundo que está à nossa volta. Porque foi como nós acabamos de falar, os homens procuram de maneira ávida, os homens procuram de maneira desesperada fugir da dor, fugir do sofrimento, fugir da tristeza. Aí você vem para o Evangelho de Mateus, você se depara com as bem-aventuranças e Cristo diz: bem-aventurados os que choram. Então é de fato um choque de realidade entre o ensino de Cristo e aquilo que nós observamos no sentido mais comum, em termos de postura, em termos de comportamento das pessoas. Cristo disse: felizes os que são tristes. Cristo disse: felizes os que sofrem. Cristo disse: felizes os que têm dor. Então isso impacta diretamente com a forma de pensar, com a forma de agir do mundo, que sempre procura fugir dessa realidade, que sempre procura fugir da dor, que sempre procura fugir do sofrimento. E aí você percebe essa contradição, esse paradoxo entre o ensino de Cristo e a realidade que nós observamos na vida das pessoas, a realidade que nós observamos na vida da humanidade. É interessante porque através dessa segunda bem-aventurança que Cristo aqui nos ensina, Ele está propondo, meus irmãos, Ele está propondo, meus amigos, uma nova visão que nós devemos ter de vida, uma nova visão que nós devemos ter da nossa existência aqui na Terra. Por quê?
porque Cristo, através dessas palavras, porque Cristo, através desses ensinamentos, Ele está condenando o riso e a alegria que nós encontramos no mundo. Ele está condenando o riso e a alegria que nós encontramos nas coisas desta vida, nas coisas desse mundo. Cristo, através da segunda bem-aventurança, Ele está declarando que aquelas pessoas que são felizes, aquelas pessoas que são mais que felizes, aquelas pessoas que são genuinamente felizes, elas desfrutam de paz e consolo quando elas choram, quando elas passam por essas experiências de dor, de sofrimento e de tristeza. Então, diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas o que será que Cristo está ensinando aqui nessa segunda bem-aventurança? O que será que Ele quer nos mostrar? O que será que Ele quer passar para cada um de nós? É o que nós veremos, meus irmãos, é o que nós veremos, meus amigos, nessa manhã de hoje, quando nós estaremos estudando a segunda bem-aventurança mostrada por Cristo aqui no Sermão do Monte, a que nós chamamos de o lamento cristão, conforme nós publicamos para os irmãos no dia de ontem. Então, nessa manhã de hoje, ao considerar essa segunda bem-aventurança, nessa manhã de hoje, ao considerar o lamento cristão, eu queria seguir um roteiro com vocês de 5 pontos. Eu queria seguir um roteiro com vocês com 5 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai considerar o que é que significa chorar espiritualmente, conforme Cristo nos ensina aqui na segunda bem-aventurança. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos como nós nos tornamos um pranteador espiritual, já que Cristo diz, bem-aventurados os que choram. Em terceiro lugar, eu queria considerar o resultado de nós chorarmos espiritualmente. O que é que acontece na nossa vida quando nós seguimos essa bem-aventurança ensinada aqui por Cristo? Em quarto lugar, eu queria considerar alguns empecilhos que nós temos de chorar e chorar espiritualmente. E, em quinto lugar, eu queria que nós estudássemos como nós identificamos um pranteador espiritual. Como é que nós identificamos uma pessoa que chora espiritualmente? Então a gente tem aí esse roteiro de 5 pontos para a gente poder esmiuçar essa bem-aventurança, podermos entender o que ela significa, podermos compreender as suas implicações e, sobretudo, aplicando essas verdades às nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, conforme o roteiro que nós prometemos, em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos o que significa chorar espiritualmente, porque Cristo disse, bem-aventurados os que choram. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação, mas o que significa isso? O que é que significa chorar espiritualmente? O que é que significa esse choro ao qual Cristo faz menção aqui em Mateus 5, versículos 4? O que será? O que será? Então, nós vamos fazer, meus irmãos, meus amigos, da maneira bem semelhante ao que nós fizemos na semana passada. A gente vai mostrar, em primeiro lugar, o que não significa chorar espiritualmente, conforme o ensino de Cristo, para que, posteriormente, a gente possa ter a definição positiva do que significa essa bem-aventurança. Poder trabalhar esses dois lados da moeda. O que não significa chorar espiritualmente, conforme o ensino de Cristo aqui, e o que de fato significa chorar espiritualmente, como Cristo nos prescreve aqui nessa passagem. Então, a partir desses dois aspectos, para dar uma visão mais concreta, para dar uma visão mais clara do que significa aqui essa bem-aventurança. Então, em primeiro lugar, o que é que não significa chorar espiritualmente? Em primeiro lugar, que tipo de choro Cristo não está ensinando aqui como uma bem-aventurança? Então, o tipo de choro que Cristo destaca aqui nessa passagem, Mateus capítulo 5, versículo 4, não é aquele proveniente das dores que nós experimentamos na nossa vida. Isso aqui tem que ficar muito claro. Isso aqui tem que ficar muito compreendido. Esse tipo de lamento, esse tipo de choro, que nós estamos denominando de choro espiritual, não é o choro que nós experimentamos pelas circunstâncias que a gente passa, pelas circunstâncias que a gente experimenta ao longo da nossa vida aqui na terra, ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Então, é a primeira coisa que a gente precisa atentar. É a primeira coisa que a gente precisa compreender para que a gente possa ter uma visão mais clara dessa aventurança ou dessa bem-aventurança. Repetindo, o tipo de choro que Cristo fala aqui em Mateus 5,4
não é o choro proveniente das tristezas que a gente padece, das tristezas que a gente passa ao longo da nossa jornada aqui neste mundo, ao longo da nossa jornada aqui na terra. Até porque, conforme nós sabemos, e a nossa própria experiência denuncia isso, a gente chora, meus irmãos, a gente chora, meus amigos, por várias razões. A gente lamenta, a gente pranteia por vários motivos ao longo da nossa vida aqui na terra. Por exemplo, quando há a partida de um ente querido, é natural que nós choremos. Isso aconteceu com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 23, versículos 1 e 2, quando Sara partiu para a eternidade. A Bíblia diz que Abraão, o servo de Deus, a Bíblia diz que Abraão, o servo do Senhor, ele chorou, ele pranteou a partida da sua esposa, a morte da sua esposa. E isso também acontece conosco. Ao longo da nossa vida aqui na terra, muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a gente perde pessoas queridas, onde a gente perde entes queridos para a morte. Então isso naturalmente gera tristeza, isso naturalmente gera dor, isso naturalmente gera sofrimento na nossa vida e consequentemente nós choramos. Então isso é uma realidade da nossa vida aqui neste mundo. Mas não só isso, durante a nossa peregrinação aqui na terra, a gente chora por causa dos desânimos, por causa das frustrações pelas quais nós passamos. E quantos desânimos a gente não vivencia, quantas frustrações a gente não passa ao longo da nossa caminhada. Paulo, por exemplo, quando escrevia ao seu amado filho Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4, ele testifica justamente isso, o desânimo, a frustração que Timóteo experimentou e experimentava ao longo da execução do seu ministério. Então, isso também acontece conosco, isso também acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós nos desanimamos com as situações e essas circunstâncias geram em nós o quê? Tristeza, dor, sofrimento, que acaba culminando também em choro. É uma realidade da nossa vida aqui na terra. Mas não só isso, nós choramos por sentimento de culpa. E aqui me vem à mente o exemplo de Davi, em virtude do sentimento de culpa que ele tinha pelo fato de não ter exercido corretamente a sua função de pai em relação a Absalão, seu filho. E quando o seu filho ele é assassinado, a Bíblia diz que Davi ele chora. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, justamente por causa desse peso que ele tinha no seu coração, desse peso que ele teve na sua consciência de não ter desempenhado corretamente a sua função de pai e ter se deparado com uma situação como aquela, ou seja, a perda, a morte do seu filho. É uma realidade também na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por sentimento de culpa, aquilo que poderíamos ter feito, aquilo que não deveríamos ter feito, e muitas vezes a gente se abate, muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente fica com dor no nosso coração, e isso acaba resultando em choro na nossa vida. É um fato da nossa existência aqui na terra. Mas não só isso, a solidão, se você analisar bem, ela também tem a capacidade de nos fazer sofrer, consequentemente a capacidade de gerar choro na nossa vida. Davi, mais uma vez, lá no Salmo 42, versículos 2 e também o versículo 3, ele narra um pouco dessa sua situação. Os seus olhos se encheram de lágrimas, pelo fato de ele estar se sentindo só, pelo fato de ele estar se deparando com uma situação de solidão. Então, isso também faz parte da nossa vida, isso também faz parte da nossa realidade aqui na terra. Então, todas essas situações e outras que nós poderíamos falar, e outras que nós poderíamos mencionar, elas geram tristeza, dor, sofrimento. Consequentemente, ela produz choro na nossa vida, mas não é esse tipo de choro que Cristo está falando. Não é esse tipo de choro que Cristo está ensinando aqui como uma bem-aventurança. Por quê? Se nós analisarmos bem, todos nós que somos seres humanos passamos por isso. E se nós entendêssemos que esse choro que Cristo faz menção dizia respeito a esse tipo de sofrimento, todas as pessoas completamente, todas as pessoas indistintamente experimentariam essa bem-aventurança. Então, de fato, não é isso que Cristo está ensinando. De fato, não é isso que Cristo está nos mostrando aqui nessa passagem. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar. Sim, então, se não é esse tipo de choro que Cristo está falando, se não é esse tipo de lamento que Cristo está ensinando, qual é então? Qual é então? E aí a gente entra na consideração positiva aqui dessa bem-aventurança. Ou seja, o choro ensinado por Cristo, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz respeito, meus irmãos, diz respeito, meus amigos, à tristeza que a gente sente no nosso íntimo, a tristeza que a gente sente no nosso coração,
a tristeza que a gente sente na nossa alma em decorrência da nossa consciência dos nossos pecados. Percebem que é completamente distinto? Percebem que é completamente diferente? Então, o choro, repito, ao qual Cristo faz menção, o choro cristão que Cristo está ensinando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4, ou seja, a segunda bem-aventurança diz respeito à tristeza que nós sentimos na nossa alma, diz respeito à tristeza que nós sentimos no nosso coração, diz respeito à tristeza que nós sentimos no nosso interior quando nós tomamos consciência da nossa pecaminosidade. É interessante, meus irmãos, meus amigos, atentarmos para o significado da palavra chorar, que Cristo usa aí em Mateus capítulo 5, versículo 4. Essa palavra aqui, ela exprime uma agonia íntima. Essa palavra, ela exprime uma agonia profunda que se mostra através do lamento, que se mostra através do choro. Então, é essa percepção que a gente deve ter. É esse entendimento que nós devemos ter em relação a esse choro. É uma tristeza interior, é uma tristeza íntima, é uma tristeza na nossa alma, que nós sentimos pela consciência que nós tomamos em relação aos nossos pecados, em relação às nossas transgressões. E quando nós compreendemos esse fato, quando nós compreendemos essa realidade, a gente percebe que a segunda bem-aventurança, ela está diretamente relacionada à primeira bem-aventurança. Qual foi a primeira bem-aventurança? Qual foi a primeira característica do salvo que nós vimos na semana passada? Bem-aventurados os humildes de espírito. E quem é a pessoa humilde de espírito? É aquela pessoa que fica contristada com o seu pecado, é aquela pessoa que tem consciência da sua pecaminosidade. Então, quando você chega nesse nível, quando você experimenta essa condição, o ato contínuo na sua vida é que você vai lamentar pelo seu pecado, você vai lamentar pela sua tristeza, você vai lamentar pela sua pecaminosidade. Então, você percebe, e a gente vai perceber ao longo do estudo que nós faremos nessas bem-aventuranças, que essas bem-aventuranças, elas estão ligadas como elos de uma corrente só, e elas estão ligadas umas com as outras. Então, quem é humilde de espírito, quem tem consciência do seu pecado, quem tem consciência da sua desgraça espiritual, o ato contínuo que ela vai ter na sua vida é que ela vai lamentar, é que ela vai chorar, é que ela vai prantear por essa condição. Isso é o que nós chamamos de lamento cristão. Isso é o que nós chamamos de choro no sentido espiritual. Repito, ele não é motivado pelas circunstâncias aqui desse mundo, mas ele é motivado pelo entendimento que nós temos, de que somos pecadores, carecemos da graça de Deus, e a parte dessa graça, nós não somos nada, nós não somos ninguém, e quando nós fazemos isso, nós somos bem-aventurados. A fim de nós podermos entender com mais precisão, a fim de nós podermos entender com mais detalhes, abram por favor aí as suas Bíblias, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a gente vai ver aquilo que Paulo fala sobre tristeza segundo Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Você vai encontrar aí o contraste que Paulo vai fazer de duas realidades. O remorso, que é uma tristeza humana, e o arrependimento com a tristeza de Deus. E é esse sentimento que produz em nós o choro cristão, o lamento espiritual, que Cristo ensina aqui na segunda bem-aventurança. Olhem só, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olhem só o que Paulo diz aqui, ó. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja que a tristeza segundo Deus, e que tipo de tristeza é essa? É aquela através da qual você toma consciência de que é um pecador. É aquela através da qual você toma consciência que precisa da graça de Deus na sua vida. Então essa tristeza, ela tem um efeito benéfico na nossa vida. E qual é o efeito? Ela produz em nós arrependimento, ela produz em nós conversão, ela produz em nós retorno para o caminho de Deus
retorno para o caminho do Senhor. É por isso que Paulo diz, para a salvação. Então é você chorar espiritualmente, é você lamentar espiritualmente, é você se enquadrar nessa segunda bem-aventurança que Cristo ensina aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque essa tristeza, ela é exclusiva do salvo. Somente quem passou pela regeneração, somente quem experimentou o novo nascimento tem essa consciência na sua vida, tem essa consciência no seu coração. É aquela pessoa que chora, é aquela pessoa que lamenta, é aquela pessoa que se entristece pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Então, repito, uma característica exclusiva daquelas pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento. É a segunda característica ensinada por Cristo que forma o perfil do cristão, que forma o perfil do salvo. Quem chora, quem lamenta pelas suas tristezas, quem chora, quem lamenta pelos seus pecados. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós fazemos uma pesquisa nas Escrituras Sagradas, a gente percebe que esse lamento espiritual, a gente chega à conclusão que esse choro cristão é algo que Deus se agrada, é algo que Deus recomenda para cada um de nós. E todos nós que somos salvos, a gente passa por isso. A cada dia, ao longo da nossa jornada cristã, a cada dia, através do processo de santidade ou de santificação, a gente passa por essa experiência na nossa vida. E aqui eu queria ler pelo menos alguns textos que apontam justamente para essa realidade. O primeiro deles, Salmo 32. Abram aí, por favor, Salmo 32. A gente vai ver aqui o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e o pecado lhe fez entristecer. E quando ele tomou consciência desse fato, ele chorou. Por quê? É uma bem-aventurança. Por quê? É uma característica daquela pessoa que é salva. Salmo 32, versículos 3 e 4. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Salmo 32, versículos 3 e 4. Davi relatando a sua experiência. Veja: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E ele segue: pelos meus constantes gemidos, pelo meu constante choro todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então veja como Davi chorou por causa do seu pecado. Veja como Davi chorou pela sua transgressão, quando ele tomou consciência dessa realidade, que havia afrontado a santidade de Deus, que havia se chocado com a sua palavra, e ele tomou consciência disso e chorou por causa disso. Bem-aventurados os que choram. É isso que Cristo está dizendo, é isso que ele está ensinando. Mas não só isso, um pouco mais adiante, abram aí, por favor, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. A gente vai ver esse mesmo procedimento sendo adotado por Daniel. É interessante porque aqui no capítulo 9 do seu livro, ele está lamentando a situação terrível na qual o povo de Deus se encontrava, cativo numa terra estranha, e Daniel ele tem consciência que aquilo ali não se deu por acaso, aquilo ali não se deu aleatoriamente, mas foi fruto do pecado do povo contra Deus, fruto do pecado do povo contra o Senhor, que levou esse povo a receber a punição de Deus sobre sua vida. Então, Daniel, ele vai se colocar diante de Deus, Daniel ele vai reconhecer isso, não só o pecado da nação, mas o seu próprio pecado, a sua própria transgressão. Olhem só, Daniel capítulo 9, versículo 19 e também o versículo 20. Daniel 9, versículo 19 e também o versículo número 20. Ele assim diz, na verdade, ele assim ora a Deus. Assim ele ora: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Versículo 20: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus.
É interessante que Daniel, ele orava não só pela sua nação, em virtude da mesma ter se desviado do caminho do Senhor, e ele clama pela misericórdia de Deus, mas também ele ora pelos seus próprios pecados. Ele se soma aqui à nação. Ele tem consciência que não era perfeitamente reto diante do Senhor, que precisava do seu perdão, que lidava com a realidade do pecado e que ele coloca diante de Deus em oração. Isso, meus irmãos, isso, meus amigos, é o que nós chamamos de choro cristão. E aí quando a gente vê, só um parênteses, mas quando a gente vê a nossa realidade hoje, principalmente a nossa realidade como povo, como nação, a gente percebe que a gente precisa chorar mesmo, chorar perante Deus pela nossa nação, chorar perante Deus pela igreja de Deus aqui nesse país, chorar perante Deus pelas nossas próprias vidas. Será que o que nós não estamos passando, será que o que nós não estamos padecendo não seja fruto do juízo de Deus sobre as nossas vidas, quer como nação, quer como igreja, quer como pessoa individualmente falando? Então é quando nós tomamos consciência desse fato, é quando nós lamentamos por essa situação, que a gente é bem-aventurado, conforme o ensino de Cristo aqui em Mateus capítulo 5. Então, de um lado você vê quem? Davi, chorando pelo seu pecado. Por outro lado, você vê quem? Daniel, agonizando também em favor do seu pecado, do pecado da nação. Mas não só isso, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente chega lá e percebe que esta é a recomendação que Deus nos faz, de lamentarmos, de chorarmos, de nos humilharmos na presença de Deus. Mais uma vez, eu queria fazer menção ao livro de Tiago, capítulo 4. Abram, por favor, aí. Carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Irmãos, irmãs, infelizmente a gente vive um contexto muito, entre aspas, alegre na igreja de Cristo. Com isso eu não estou dizendo que a gente deve viver carrancudo, triste, abatido, não. Mas a gente precisa se lamentar pelos nossos pecados. Temos consciência de que eles afrontam a santidade de Deus. Temos consciência de que Ele fere a sua lei e nos humilharmos perante Deus. Pela nossa incapacidade, pelas nossas imperfeições, estamos buscando cada vez mais. É disto que a igreja de Cristo precisa, dentro dessa situação que nós estamos vivenciando. Olha só o que Tiago aqui nos ensina. Tiago capítulo 4, versículos de 8 até o versículo número 10. Ele diz, são ordens, são admoestações para cada um de nós. Ele assim fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele segue, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Veja, exaltará, melhor dizendo. Veja como essas duas coisas estão ligadas, humildade de espírito com choro cristão. Veja a recomendação que Deus nos faz aqui, de nós nos afligirmos, de nós lamentarmos, de nós chorarmos pelos nossos pecados, substituir o nosso riso pelo pranto, substituir a nossa alegria pela tristeza, não a tristeza humana, não a tristeza baseada nas circunstâncias desse mundo, mas a tristeza que vem pela consciência que nós estamos aquém da vontade do Senhor, que nos rebelamos continuamente contra a sua palavra, que não nos sujeitamos à sua vontade, que muitas vezes nos chocamos com o seu propósito na nossa vida, quando deliberadamente nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, agindo de maneira pecaminosa. Precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, ter essa convicção. E repito, na medida em que ela se tornar realidade na nossa vida, repito, na medida em que ela se fizer presente na nossa vida, a gente vai chorar, a gente vai se afligir, a gente vai lamentar, e aí nós estaremos sendo bem-aventurados, conforme o ensino de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Foi o que nós acabamos de ver. O que significa chorar espiritualmente? O que significa o lamento cristão? Não é o choro que vem pela dor, pela tristeza, pelo sofrimento das coisas do mundo, não, mas é o choro que vem pela nossa consciência, é o pranto que vem pela nossa noção das nossas pecaminosidades, dos nossos pecados, das nossas transgressões e da nossa carência espiritual, da nossa falência espiritual e da busca que a gente faz por Deus, da busca que a gente faz
pelo Senhor na nossa vida. Então, isto é o que significa ser bem-aventurado. Isto é o que significa ser bem-aventurados os que choram. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria que nós destacássemos uma segunda verdade ou um segundo ponto, ou seja, como se tornar um pranteador espiritual, como se tornar essa pessoa que chora pelos seus pecados, como se tornar essa pessoa que chora se enquadrando na segunda bem-aventurança que Cristo coloca aqui diante de nós. Meus irmãos, meus amigos, quando nós consideramos a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que há pelo menos 3 passos básicos que eu, você, todos nós devemos dar ao longo da nossa caminhada cristã, para que pela graça de Deus a gente experimente essa bem-aventurança que Cristo nos ensina aqui no versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, são passos que nós devemos dar para que nós possamos chorar genuinamente, para que nós possamos prantear espiritualmente, para que possamos nos humilhar verdadeiramente na presença de Deus, na presença do Senhor. E aí você pode se perguntar: o que é que eu devo fazer então para que eu lamente espiritualmente? O que é que eu devo fazer então para que eu chore pelos meus pecados? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Quando eu falo aqui olhar, não é simplesmente vislumbrar a cruz, mas é considerar a necessidade que teve de Cristo morrer na cruz por causa da malignidade do nosso pecado. A gente vai ver ao longo dessa semana, sobretudo na próxima sexta-feira, alguns vídeos, algumas lembranças em relação ao sofrimento de Cristo, a morte horrível que ele teve, sendo humilhado na cruz do Calvário, se esvaindo em sangue, se contorcendo em dores, dizendo: meu Deus, por que me desamparastes? E às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente não para considerar que tudo aquilo ali foi necessário. Cristo morreu daquela forma, de maneira tão horrível, não foi por nada, senão por causa da malignidade do nosso pecado. Nosso pecado fere, meus irmãos, o nosso pecado ofende, minhas irmãs, a santidade de Deus. Uma ofensa tão grande que foi necessário ele enviar o seu filho para morrer justamente daquela forma, para morrer justamente daquela maneira. Senão nós não estaríamos salvos, senão nós não experimentaríamos a salvação. Então aquilo ali não foi um jogo de cena para entristecer o nosso coração, aquilo ali não foi um jogo de cena para nos impressionar. A morte, o tipo de morte que Cristo teve numa cruz como um amaldiçoado, foi necessário por causa do grau do meu pecado, por causa do grau da minha transgressão, por eles ofenderem a santidade de Deus, por eles transgredirem a sua santa palavra, e nada menos que a morte do seu filho, para que esse pecado pudesse ser expurgado da nossa vida. Então precisamos olhar para Cristo dentro dessa perspectiva, olhar para a cruz de Cristo dentro dessa perspectiva, que ela foi necessária, ela foi um mal necessário, em virtude da intensidade, em virtude da malignidade do meu pecado. Se não fosse assim, não haveria salvação. Se não fosse assim, não haveria redenção. Então, quando você tem essa consciência, quando você consegue vislumbrar muito mais do que uma cruz, mas perceber que ela foi necessária por causa do mal do meu pecado, então a gente vai chorar, a gente vai lamentar espiritualmente falando. E Paulo fala um pouco sobre isso. Abram, por favor, as suas Bíblias, lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. A gente está passando um temporal aqui em Campinas, não sei se está prejudicando aos irmãos que estão em casa. Se estiverem, é só aumentar um pouco a televisão, para a gente poder escutar melhor aqui a pregação. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que a cruz de Cristo deve representar para a gente. E quando ela consegue ter essa representação, mais consciência nós temos dos nossos pecados e mais nós choramos pelos mesmos. Olhem só, Colossenses 2, versículos 14 e 15. Paulo assim se expressa em relação à obra de Cristo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Então a cruz representa isso. Cristo apagou o escrito de dívida. O peso, o juízo que restava por causa dos nossos pecados foi quitado. Foi por isso que ele teve aquela morte vexatória. Foi por isso que ele teve aquela morte dolorida. Foi por isso que ele se fez maldição em nosso lugar. Então precisamos olhar dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva para a cruz de Cristo. É assim que a gente alcança esse choro cristão que Cristo está ensinando aqui no Evangelho de Mateus. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós precisamos considerar o ensino bíblico do pecado. Em segundo lugar, nós precisamos considerar o ensino bíblico acerca do pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente tem uma visão muito rasteira, às vezes a gente tem uma visão muito rasa do pecado. A gente pensa que são pequenos atos, pequenas ofensas contra Deus. Não, não, não. Quando você olha para a palavra e você se aprofunda no tema do pecado, aquilo que ele é em si, aquilo que ele representa, aquilo que ele gera, você vai ter essa sensibilidade maior em relação a ele. Então, quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento, quanto mais nós temos a compreensão desse fato, mais nós vamos chorar, porque nós vamos nos identificar como pecadores, carentes da graça, carentes da misericórdia do Senhor. E é interessante porque, mais uma vez, Davi conseguiu ter essa percepção, Davi conseguiu ter esse entendimento. A Bíblia fala que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele caiu. E quando ele tomou consciência das suas ações, quando ele tomou consciência dos seus pecados, ele escreveu o Salmo 51. E quando ele escreve o Salmo 51, sobretudo na parte inicial, ele dá descrições detalhadas de como ele de fato enxergava o pecado por tudo aquilo que ele havia aprendido, por tudo aquilo que ele estava experimentando. Abram por favor aí, Salmo 51. Abram por favor. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo, minhas irmãs, deveria estar sempre conosco. Deveria estar sempre conosco, para que a gente possa ter uma noção do que é o pecado na nossa vida, como ele nos destrói, como ele nos afasta de Deus, como ele nos leva para longe do Senhor. E a gente precisa considerar nas suas implicações, para que assim a gente possa lamentar espiritualmente. Salmo 51, os primeiros versículos. Olha só como Davi enxergava o seu pecado pessoal, depois dessa conclusão a que ele chegou, de ter desobedecido a Deus, de ter transgredido a palavra do Senhor. Olha só como é que ele ora, e aqui você veja aqui uma alma aflita, uma alma que estava pesarosa com o pecado. Ele não fala de maneira humorística em relação ao pecado, não, jamais, ele fala de maneira séria. Olha só como ele faz essa oração, olha: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi via que as suas transgressões era algo que devia ser apagado, e que nada menos do que a benignidade, a misericórdia de Deus na sua vida para que isso pudesse acontecer. Então ele não desdenha do pecado, muito pelo contrário, ele enxerga com seriedade o pecado na sua vida, e ele fala: ó só, lava-me completamente da minha iniquidade, porque para ele a iniquidade era algo que fazia com que ele ficasse impuro. E ele complementa: e purifica-me do meu pecado. Pecado é algo nojento, meus irmãos. Pecado é algo que nos suja, minhas irmãs. E Davi faz esse pedido: Senhor, me lava, me purifica, tira essa sujeira espiritual que é o pecado de sobre mim. Veja a percepção que ele tinha do pecado. Dele fala mais, versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então na realidade que ele não fugia. E de fato, quando a gente olha para nós mesmos, não tem como a gente fugir. A gente busca uma vida de santidade, a gente deve buscar, e quanto mais a gente procura, quanto mais a gente se esforça, a gente vai tomando a noção de que precisamos nos esforçar mais. Nossa luta do pecado nunca vai acabar, ela vai sempre prevalecer, sempre continuar na nossa vida. E ele fala, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É interessante porque quando você observa a história que envolveu o adultério de Davi com Batseba, ele ofendeu Batseba, ele ofendeu Urias, o seu esposo, mas veja que quando ele começa a analisar a situação, ele enxerga primeiramente que ele havia ofendido a Deus, que ele havia ofendido ao Senhor, a sua palavra. Tanto é que ele toma consciência que o julgamento de Deus era justo sobre sua vida, em face àquilo que ele havia feito, em face àquilo que ele havia cometido. Então ele tira os olhos dessas questões humanas e vê sobretudo aquilo que ele havia feito perante Deus, aquilo que ele havia feito perante o Senhor. E ele conclui aqui no versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa boa.
como isso contrasta, meus irmãos, com esse pensamento narcisista, com esse pensamento egoísta que as pessoas têm hoje, de sempre quererem se destacar, de sempre quererem se vangloriar. Somos pecadores desgraçados, e se não fosse a graça de Deus, ai de nós, ai de nós, ai de nós. É isso que nos leva a ser um cristão que chora, que lamenta espiritualmente falando. Então, para que eu alcance esse lamento cristão, para que eu chore pelos meus pecados, eu preciso fazer o quê? Em primeiro lugar, olhar para a cruz de Cristo e ver que ela foi necessária por causa da malignidade da minha transgressão. O que é que eu devo fazer? Eu devo considerar o ensinamento bíblico do pecado, para que eu possa aprofundar a minha compreensão e ter a noção de que, de fato, o que verdadeiramente ele é. Em terceiro lugar, eu preciso pedir um coração contrito a Deus. Eu preciso pedir um coração contrito a Deus. Então, ser uma pessoa que chora espiritualmente não é algo, meus irmãos, que a gente alcance naturalmente. A gente precisa se colocar diante de Deus em oração. A gente precisa clamar ao Senhor para que Ele possa nos transformar e nos dar esse choro, essa tristeza, essa dor espiritual pelos meus pecados e pelos nossos pecados, individualmente falando. E mais uma vez, eu faço uso das palavras de Davi, aqui no Salmo 51 também, versículos 10 e também o versículo número 17. Veja o pedido que Davi faz, dentro desse lamento, dessa confissão do seu pecado. E o Salmo, ele abarca também isso. Olha só o que ele fala, versículo 10, olha só o pedido que ele faz a Deus, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Então ele pede a Deus para que Deus criasse um coração puro nele. Ele clama a Deus para que Deus pudesse produzir um coração contrito. E ele fala, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então devemos pedir, meus irmãos, joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão. Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, me humilha. Senhor, me torna uma pessoa contrita, para que assim eu chore, lamente pelos meus pecados e seja uma pessoa bem-aventurada. Então, pelo menos 3 passos básicos para nós alcançarmos esse lamento cristão na nossa vida. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, precisamos compreender profundamente a doutrina do pecado, precisamos orar a Deus para que Ele trabalhe no nosso coração e nos dê essa condição. Então, passos, vamos assim dizer, para nós sermos essas pessoas que choram e choram espiritualmente. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, qual o resultado de nós chorarmos espiritualmente? Qual o resultado de nós chorarmos pelas nossas transgressões, lamentarmos pelos nossos pecados, nos entristecermos pelas nossas iniquidades? O que é que isso resulta? O que é que isso gera em nossas vidas? Voltem mais uma vez lá para Mateus capítulo 5, versículo 4. Na verdade nós já sabemos de cor, né? Na verdade nós já sabemos de cor e salteado. Foi o que Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, qual é o resultado do choro cristão na nossa vida? A gente vai receber o conforto. Qual é o resultado do choro cristão na nossa vida? A gente vai receber a consolação. É interessante aqui nós destacarmos o significado da palavra serão consolados, ou a palavra consolados, que nós temos aqui no versículo 4. Significa, literalmente falando, meus irmãos, significa, literalmente falando, minhas irmãs, colocar-se de lado para auxílio, colocar-se de lado para conforto. Então, pegando uma tradução aqui mais exata, bem-aventurados os que choram, porque serão auxiliados. Bem-aventurados os que choram, porque serão confortados. Deus se colocará do nosso lado, nos auxiliando, nos confortando, em virtude de nós chorarmos pelos nossos pecados. É a mesma palavra que nós temos e que é aplicada ao Espírito Santo como nosso Consolador. É a mesma palavra, é o mesmo termo que Cristo ele usa aqui. E aqui, quando você se depara com essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 4, em relação, especificamente falando, a esse resultado do choro, a essa consequência do lamento cristão na nossa vida, ou seja, recebermos o conforto, recebermos o auxílio, recebermos a consolação divina. Quando você se detém aqui nessa passagem, quando você se detém aqui nesse trecho, você aprende pelo menos 3 verdades. Você aprende pelo menos 3 verdades. A primeira delas, que a tristeza pelo pecado, meus irmãos, minhas irmãs, ela precede a nossa consolação.
A tristeza pelos nossos pecados precede a nossa consolação. Então eu, você, todos nós, só seremos consolados de fato, só seremos confortados genuinamente, se primeiramente nós fizermos o quê? Prantearmos pelo nosso pecado. Aqui é uma relação de causa e efeito. A causa é o quê? Você prantear o seu pecado, prantear a sua transgressão. Qual vai ser o efeito? Qual vai ser a consequência? Qual vai ser o resultado? Você será consolado. Então, para que nós experimentemos a consolação de Deus, para que recebamos o conforto do Senhor, primeiramente, nós precisamos chorar, prantear pelas nossas transgressões. Mas não só isso. Em segundo lugar, o que é que a gente aprende aqui nesse verso 4? Que a consolação, ela é exclusiva. Veja que maravilha. A consolação, ela é um privilégio exclusivo somente dos crentes, somente dos salvos, porque somente estes têm a consciência dos seus pecados. E é por isso que Cristo diz: bem-aventurados os que choram. Essa expressão, os que, literalmente falando, significa somente os que. Então, esse choro, esse conforto, melhor dizendo, espiritual, esse auxílio espiritual, essa consolação espiritual que Cristo nos promete aqui no versículo 4, não é uma coisa indistinta, não é uma coisa que é completa para todas as pessoas. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, mas é algo exclusivo nosso, que já passamos pela regeneração, que já experimentamos o novo nascimento. Então, é essa promessa que Cristo nos faz. Quando lamentamos os nossos pecados, quando nós nos entristecemos pelas nossas transgressões, nós somos confortados por Deus, nós somos confortados pelo Senhor. É a segunda verdade. A terceira, que essa consolação, ela é permanente. A expressão aqui que nós encontramos, bem-aventurados os que choram, esse verbo choram aqui, dá a indicação de um choro contínuo, dá uma indicação de um choro permanente que você tem, continuamente você tem na sua vida. Então, se a consolação é resultado do choro, e se eu lamento continuamente os meus pecados, o que é que eu aprendo com isso? Que continuamente eu também serei confortado, continuamente eu serei auxiliado, continuamente eu serei confortado. Então, é um privilégio que a gente desfruta continuamente em nossas vidas, sempre, 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 diariamente, continuamente, a consolação, o conforto, o auxílio divino, quando, em primeiro lugar, nós lamentamos pelos nossos pecados, lamentando pelas nossas transgressões. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a gente percebe que grande privilégio nós temos, que grande bênção nós temos, quando nós lamentamos pelos nossos pecados, quando nós lamentamos pela nossa condição espiritual, privilégio de receber o conforto de Deus, conforto do Senhor para as nossas vidas. Na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você chega à conclusão que esse conforto é um conforto que é dado pela Trindade, tanto a pessoa do Pai, quanto a pessoa do Filho, quanto a pessoa do Espírito Santo nos conforta. Além disso, as próprias Escrituras, a própria palavra de Deus também vem ao nosso auxílio e também nos conforta. Então nós somos completamente confortados. Veja alguns textos que mostram essa realidade. Abram por favor aí, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Veja que o apóstolo Paulo aqui nessa passagem, ele nos ensina do conforto que Deus nos dá, o conforto que Deus nos propicia. É Ele, meus irmãos, que trabalha no nosso coração. Eu, você, todos nós não estamos sós. E quando a gente lamenta pela nossa fraqueza espiritual, Deus, Ele vem em nosso auxílio e Ele conforta o nosso coração. Olha só que coisa maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz o seguinte a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o Pai de misericórdias, no plural, e o Deus de toda a consolação, de todo o conforto. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, quando você chora pelo seu pecado, quando você lamenta pela sua transgressão, tenha certeza de uma coisa, Deus vai lhe consolar, Deus vai lhe confortar, Ele vai lhe auxiliar. E não só Ele, Cristo também é o nosso consolador, e desempenha o seu consolo na nossa vida através do Espírito Santo que habita em nós. Olha só uma coisa fantástica. Abram aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Cristo, Ele é o nosso consolador, e hoje Ele desempenha esse ministério da nossa vida através do seu Espírito que habita em nós, porque foi Ele mesmo que falou isso. Veja o que Ele fala,
João capítulo 14, versículo 16. Ele está aqui dando seus ensinamentos finais aos discípulos, e olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Enquanto Cristo esteve aqui na terra, Ele era o Consolador. Quando Ele ascendeu aos céus, Ele enviou o outro Consolador, igual a Ele. Tanto é que essa palavra outro que a gente observa aqui, não é outro de outro tipo, mas é outro no sentido da mesma pessoa, da mesma essência. Então, é isso que Cristo ele está ensinando. A consolação que Deus nos dá, que Ele, Cristo, nos dá, que o Espírito Santo nos dá. Na verdade, a própria palavra de Deus também opera na nossa vida essa consolação. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Veja essa função consoladora das Escrituras em relação às nossas vidas. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nós somos triplamente, quadruplamente consolados. Pai, Filho, Espírito Santo e a própria palavra também nos consolando. Essa é a promessa que nós temos quando nós choramos pelos nossos pecados. Olha só. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Veja, a fim de que, pela paciência, olha só o destaque, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então as Escrituras vão nos consolando, meus irmãos, continuamente, e alimentando a nossa esperança, para que a gente não possa desfalecer ao longo da nossa caminhada cristã. E quando a gente se entristece pelo nosso pecado, ela também fala ao nosso coração, nos dando a compreensão de verdades, mediante as quais a gente se alegra pelo fato de estarmos na presença de Deus. Então, qual é o resultado de quem chora espiritualmente? Qual é o resultado de quem lamenta pelos seus pecados? Vai ser uma pessoa confortada, vai ser uma pessoa consolada pela pessoa de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a própria palavra que opera na nossa vida. A gente não precisa mais de nada, a gente não precisa mais de ninguém, ok? Então, em terceiro lugar, era isso que nós queríamos falar. Mas não só isso. Em quarto lugar, hoje talvez eu me demore um pouquinho para poder vencer todo o conteúdo. Em quarto lugar, eu queria que nós considerássemos alguns empecilhos, sim, algumas barreiras que muitas vezes nos impedem de prantear pelos nossos pecados, de lamentar pelas nossas transgressões e de nos distanciar dessa bem-aventurança que nós temos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 4. Então, o que é que nos impede de chorar espiritualmente? E a gente precisa ter cuidado para que essas coisas não exerçam influência no nosso coração, não dominem a nossa vida e nos distanciem completamente da cruz. Então, quando você analisa, há pelo menos três coisas, há pelo menos três empecilhos que impedem o nosso choro cristão, que impedem o nosso choro espiritual. O primeiro deles, amor ao mundo. Quando nós amamos o mundo no seu sistema de valores, quando nós amamos o mundo em relação ao pecado, nós não vamos prantear os nossos pecados. Isso é natural. Se você ama aquilo que lhe distancia de Deus, como é que você vai se voltar para Deus? Como é que você vai se voltar para o Senhor? Por isso a recomendação de João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, quanto mais somos fascinados, quanto mais nos envolvemos, quanto mais nós abraçamos o mundo, repito, no seu sistema de valores, repito, na sua prática, a gente vai chorar menos pelos nossos pecados, a gente vai chorar menos pelas nossas transgressões, a gente vai fugir a essa segunda bem-aventurança que Cristo nos ensina aqui. Mas não só isso. Em segundo lugar, existe um segundo empecilho, uma segunda barreira que nos impede de chorar espiritualmente, que é o quê? O receio de ser perdoado. O receio de ser perdoado. Às vezes acontece isso, meus irmãos, na nossa vida cristã. A gente fica naquela dúvida, a gente fica naquela incerteza: será que Deus vai me perdoar? Diante daquilo que eu fiz, diante daquilo que eu pratiquei, será que Ele vai ser compassivo em relação a mim? Será que Ele vai derramar a sua misericórdia diante de tantas coisas ruins que eu fiz? E às vezes essa postura nos afasta de Deus, nos afasta do choro cristão, nos afasta de lamentar os nossos pecados. E é interessante, porque era o pensamento que existia no povo de Deus no passado. Vejam aí, Jeremias capítulo 18, versículo 12. Jeremias capítulo 18, versículo 12.
Infelizmente era essa a visão que os judeus tinham num dado momento da sua vida. Eles estavam se rebelando contra Deus. Deus havia anunciado o juízo, mas havia prometido que iria perdoar. Mas diante disso, o que é que eles fazem? Eles resistem, porque receiam a misericórdia de Deus, se ela iria se manifestar ou não em suas vidas. Olha só o que eles falam. Jeremias 18, versículo 12. Jeremias 18, versículo 12. Olha só o que diz aqui a passagem. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoantes os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então eles partiram justamente desse pressuposto: não tem esperança para nós. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos mergulhar no pecado. Vamos seguir segundo os nossos próprios caminhos, porque Deus não vai nos perdoar mesmo? Não, meus irmãos. Isso acaba sendo um empecilho, isso acaba sendo uma barreira para a gente não chorar espiritualmente. E a gente deve ter cuidado com ela. A gente deve prestar atenção a ela, ok? E em terceiro lugar, a soberba, o orgulho, a altivez de espírito, ela nos impede de nos quebrantar diante de Deus e de chorar pelos nossos pecados. E olha que nesse sentido, nós seres humanos, nós somos especialistas. Nós somos especialistas. Por quê? A gente sempre procura dar a nossa justificativa. Por quê? A gente sempre dá as nossas explicações e nunca tem aquela postura de se humilhar e de reconhecer os nossos pecados. E quanto mais nós procedemos dessa forma, quanto mais nós agimos dessa maneira, menos a gente vai chorar espiritualmente, menos a gente vai comparecer perante o Senhor, menos a gente vai quebrantar o nosso coração diante de Deus. E a palavra nos fala acerca disso. Veja, por exemplo, a situação do povo de Deus também no Antigo Testamento. Abram, por favor, aí, Malaquias capítulo 3, versículo 7. Malaquias capítulo 3, versículo 7. O povo estava pecando, desobedecendo a Deus, estava insensível. Onde é que eu estou pecando? Não estou vendo que eu estou pecando. Parece mais a situação de alguns, né? Às vezes a gente vai confrontar, exortar, a pessoa olha assim: não estou fazendo isso, não é bem assim, não é bem dessa forma. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Olhem só, Malaquias 3, 7. Aí Deus depois vai fazer toda a denúncia, no caso específico, que eles estavam roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 7. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus, olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja agora a parte final. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então as pessoas estavam insensíveis. Eu não preciso me voltar para Deus, eu já estou no caminho de Deus. E não estava. Então, soberba, orgulho, altivez de espírito. Eu não preciso, o meu caminho já está certo, o meu caminho já está correto. Eu não preciso me voltar para o Senhor. Então, é o empecilho da soberba, juntamente com o receio de ser perdoado, juntamente com o amor ao pecado, que terminam barrando um coração contrito, um coração compungido e o choro espiritual pelas nossas iniquidades. Então, em quarto lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Empecilhos para chorar e chorar espiritualmente. E agora, para fechar, bem rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, como identificar um pranteador espiritual? Como identificar uma pessoa que chora pelos seus pecados? Como identificar uma pessoa que pranteia pelas suas transgressões? Como é que ela age? Como é que ela procede? Como é que ela se comporta? E aí você vai ter pelo menos duas ações. Aí você vai ter pelo menos duas coisas que ela irá fazer. A primeira delas, ela vai ser sensível ao seu pecado. A primeira delas, ela vai ser sensível ao seu pecado. Veja aí, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículos 22 e 23. Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Paulo aqui, ele está dando aqui o seu depoimento pessoal. E nesse depoimento pessoal que Paulo faz, ele coloca de maneira muito clara
a consciência de que ele era um pecador, precisava melhorar. Havia uma luta constante entre a sua carne e o seu espírito. Ele tinha consciência na sua mente daquilo que deveria fazer para obedecer a Deus. Por outro lado, a sua carne lhe afastava desse propósito de vida, e ele vivia todo esse conflito interno, esse conflito no seu coração. Mas ele não foge à realidade. Que realidade? Ele é uma pessoa que enfrentava o pecado na sua vida, que era um pecador. Veja o que ele fala, versículo 22 e também o versículo número 23. Ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então não sou perfeito, sou um pecador, lido com o pecado. Então é aqui que você identifica uma pessoa que chora pelos seus pecados, porque ela é sensível, ela tem consciência dos mesmos em relação à sua vida. Mas não só isso. Em segundo lugar, um pranteador espiritual, uma pessoa que chora pelo seu pecado, ela tem certeza do perdão dos seus pecados na sua vida. Ela tem certeza, ela sente o perdão dos seus pecados na sua vida. Veja o que o apóstolo João nos fala, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Abram aí, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse é o outro lado da moeda. A saber, nós temos a convicção, nós temos a certeza, nós temos a confiança de que o perdão de Deus, ele é real sobre as nossas vidas. Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente confessa as nossas transgressões. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João nos dá essa certeza, João nos dá essa convicção de que? Do perdão de Deus dos nossos pecados. Quando nós o confessamos, quando nós o declaramos, quando nós o reconhecemos em nossas vidas. Então quando você chora pelos seus pecados, é porque você tem consciência dos mesmos em relação a você. E quando você assim faz, você clama pelo perdão de Deus. E ao clamar pelo perdão de Deus, você experimenta esse perdão, você experimenta o perdão das suas transgressões. Então, como é que a gente identifica alguém que chora pelos seus pecados? Em primeiro lugar, ele é sensível em relação ao seu pecado. Em segundo lugar, ele tem certeza do perdão dos seus pecados. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã de hoje, o que foi que nós vimos? Nessa manhã de hoje, o que foi que nós estudamos? A segunda bem-aventurança ensinada por Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a segunda característica que forma o perfil do cristão aqui na terra. Ele chora, ele lamenta, ele se entristece pelas suas transgressões. E como consequência disso, ele recebe o conforto divino, a consolação divina na sua vida. E como nós precisamos, meus irmãos, como nós precisamos, minhas irmãs, experimentar essa realidade em nossas vidas. Alguém já falou que nós vivemos a geração dos olhos secos. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer mostrar? Que a gente é a geração de cristão que não chora pelos nossos pecados, que não se entristece pelas nossas transgressões, que procedemos de maneira indiferente às muitas iniquidades que nós praticamos ao longo da nossa vida aqui na terra. E qual é a consequência direta disso? A gente acaba não experimentando o agir de Deus na nossa vida. A gente acaba não experimentando o agir de Deus no nosso coração. Quando a gente olha para a história da igreja e vê os grandes movimentos de avivamento que Deus produziu na vida do seu povo, que Deus produziu na vida da sua igreja, eles sempre foram antecedidos com uma profunda consciência de pecados.
Foi assim nos Estados Unidos, através de Jonathan Edwards, onde as pessoas se conscientizaram das suas iniquidades, onde as pessoas se conscientizaram da sua falência espiritual e buscaram a Deus, buscaram a Deus, buscaram a Deus. E é isso, meus irmãos, que nós também precisamos hoje. É isso, minhas irmãs, que a gente carece também nos nossos dias, de nos entristecermos pela nossa condição, de nos abatermos pela nossa situação e de estarmos chorando perante Deus, chorando perante o Senhor, clamando por graça, por compaixão, por misericórdia, para que Deus ele possa ser conosco, para que Deus ele possa ser bondoso em relação a nós e ele possa agir no nosso coração, produzir conforto, produzir consolação e se fazer presente intensamente na nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mudemos a nossa compreensão, mudemos o nosso comportamento, que vejamos o pecado como de fato ele é, que possamos agir corretamente em relação a ele, confessando, que possamos nos arrepender continuamente dele, para que assim, somente assim, Deus ele possa estar agindo no nosso coração, para que assim, somente assim, Deus esteja agindo na nossa vida, que a gente possa ser uma igreja vibrante, que a gente possa ser uma igreja forte, e a gente possa ser uma igreja santa, para a honra e para a glória do nosso Deus. Se porventura a gente não experimenta ainda da salvação, seja hoje o dia, seja este o momento da gente se quebrantar, reconhecer o quão mal nós somos, reconhecer a carência que nós temos de Cristo na nossa vida, entregar a nossa vida ao Salvador, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas transgressões, para que assim você também, meu amigo, para que assim você também, minha amiga, possa experimentar a dádiva da salvação, possa experimentar a dádiva de Deus em relação à sua vida. Então, Cristo disse em segundo lugar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que essa seja uma verdade, que essa seja uma realidade na nossa vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém.